Nós tivemos aí há pouco o relator da PEC falando aí, né, na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal começa a analisar essa PEC fura-teto nesta terça-feira, né, já está começando. Vamos a Brasília, então, ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, bom dia para você, seja bem-vindo. Como está essa disputa aí no Congresso, você que está acompanhando os bastidores? Cláudia, a gente ouviu então essa entrevista coletiva. Você, um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma honra, uma satisfação. Um dia importante que é a Comissão de Constituição e Justiça discutindo sobre esse orçamento, a PEC realmente para conceder esse valor de 198 bilhões de reais ao governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Este corredor que eu estou aqui é justamente onde dá acesso à sala onde fica essa comissão, que é a CCJ. Então, é esse local aqui onde os senadores vão se reunir agora na parte da manhã. O senador Davi Alcolumbre é quem vai estar à frente da comissão. Ele tinha interesse em ser o relator, mas por conta ali de algumas ordens do regimento interno do Senado, né, acabou não sendo o relator. A gente ouviu do senador Alexandre Silveira, então, em sua fala, explicando, tentando convencer até mesmo a oposição sobre obras inacabadas, obras abandonadas, e existe uma aceitação da equipe do governo Lula, que é o quê? Reduzir do limite de gastos e não ficar totalmente de fora durante os 4 anos esse auxílio de R$600 e reduzir 50% ali, 24 meses, né? 50% do mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se conseguir essa vitória aqui na Comissão de Constituição e Justiça hoje, amanhã será colocado no plenário do Senado, como o Rodrigo Pacheco já adiantou, já agendou essa votação. E aí, conseguindo esse resultado, eles aguardam em torno de 54 a 55 votos. Quando é necessário, só 49. Então, é importante 5 votos a mais ali para ter uma sobra e dizer que a força do governo eleito ainda é muito forte, ou já é muito forte aqui dentro do Senado Federal. E aí, logo na sequência, a gente vem então indo lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, onde a negociação é um pouco mais difícil, já que tem muita gente para discutir sobre esse assunto, né? Então, essa ansiedade do governo eleito é de conseguir essa vitória aqui no Congresso já esta semana antes do recesso. Então, essa é a movimentação, os líderes estão chegando aqui. Vou só inverter a câmera aqui rapidinho, Cláudia, para a gente ter uma noção do que é esse corredor ali. Os jornalistas estão aguardando a chegada desses líderes, dos senadores, e aqui a segurança acaba sendo reforçada, porque o relator, o secretário, também o senador Davi Alcolumbre é quem vai acompanhar essa discussão. Então, esse é o acesso que a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa votação. A gente vê que até essa solicitação para que a reportagem acaba saindo e ficando naquela área lá, mas é aqui o acesso dessa reunião, uma discussão importante nesta terça-feira. Cláudia. Muito bem, Bruno continua acompanhando essa reunião na CCJ e qualquer novidade volta a nos informar então. Nós voltamos a conversar então com o hora certa antes, hora certa 10h28 agora. Voltamos a conversar com o professor Rodrigo Simões. A pergunta sobre a PEC agora é do Diogo Schelp. Pois não. Interessante porque a gente viu na fala do senador Alexandre Silveira muitas referências aí sobre a questão da infraestrutura. Lembrando que Alexandre Silveira é do PSD, o partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e é um dos indicados do partido para compor o gabinete ministerial de Lula, né? Ele respondeu ali que não vai ser ministro, mas ele está sendo inclusive cogitado para a pasta de infraestrutura, essa aqui é pleiteada, né? Então eu lhe pergunto, professor, toda essa articulação em torno da PEC, já com os ministérios na mesa, né, sendo colocados como moeda de troca, digamos assim, isso dá uma ideia do que vai ser o governo Lula em termos de governabilidade? Como dá para comparar esse estilo, digamos assim, de obter governabilidade com o estilo que foi adotado pelo presidente Jair Bolsonaro? Bom, muito bom, Diogo. Na verdade, essa pasta da infraestrutura ela é muito importante, né? E lembrando que também nessa PEC nós temos aí 23 bilhões dentro desse valor total que será destinado aos investimentos. Então, o que acontece? Como é que vai ser esse governo Lula pelo arranjo que está se formando e pela leitura que nós estamos fazendo, tá? O Lula ele não vai abrir mão, né? O governo do PT ele não vai abrir mão de ter os principais
as principais pastas sob o comando, tá? Fazenda, Ministério da Economia, né? Educação, saúde, enfim. E algumas pastas são bem sensíveis e que podem trazer até mesmo um bom status para o governo, um bom, como é que podemos dizer assim, uma boa referência, um bom desempenho, que também é a pasta da infraestrutura. Então, assim, eu vejo que esse modelo do governo do PT vai ser de muita negociação, ele vai ter que se articular bastante, porque o pessoal, né, os senadores vão, e os políticos e toda a base governamentista vão ter que negociar bastante junto com o PT para poder abrir mão, por um lado, em apoio, e outro também para poder satisfazer os partidos que não são da base aliada.